Por que o Elielto foi removido da reunião aqui? Não entendi isso, não, né? Não fui eu que falei pra ele sair, né? Ah, só usando dados móveis. Parabéns, parabéns, Kelson, pela boa vontade de assistir a aula. Muito bem. Então vamos lá, gente. Oi, gente, vocês vão me falando aí, tá, gente? Eu vou começar, vou acelerar aqui então. Chega de conversinha. Vou acelerar aí. Se tiver ruim a internet, aí vocês me avisam aí. Então, vou contar aí com o feedback de vocês. Ah, não, gente, de novo essa história de Caio, gente. Pelo amor de Deus, gente. Eu já tentei explicar para vocês aí, com todo carinho do mundo aí, que o Caio é goiano e o André é mineiro. É uma diferença muito grande aí, gente. Mineiro não puxa o R, né, gente? O Caio fala porta, verde, né? Não fala nada disso. Vamos lá, gente. Então, nós falamos, a última aula sobre futebol, nós falamos muito sobre a história das Copas do Mundo, né, gente? Isso aí até foi né, tipo assim, foi o que a gente falou na aula inteira, né, tanto da masculina, né, quanto da feminina, não é isso? Então, nós vamos falar aqui brevemente aqui sobre a história dos campeonatos entre os clubes, né, começando aqui com a história, né, da criação das federações, né? A Comebol, né, a Comebol a confederação, né, da Sul-Americana de futebol, né? Ela tem sede aonde, você sabe, gente? Onde é a Comebol? Alguém sabe? É lá no Montevideo. Não, não. É Uruguai, né? Acho que é Uruguai, Paraguai. Não é não, senhor Igor. Não, peraí, Não? é Paraguai. Isso, você falou que é Paraguai. Isso mesmo. Aonde você falou, Ah, Kelson? Desculpa. Ah, não, eu pensava que era Argentina. Ah. Não, mas você falou uma cidade aí ou não? Montevideo, não é não, professor? Não, não. Não, não é Montevidéu não, gente. É em... Não, Assunção, professor. Pois é, e tipo assim, na verdade, assim, a sede é do lado de Assunção, né? Que a cidade se chama Luque. Mas é praticamente Assunção. É muito pertinho ali, Luque. É um prédio bem bonito, assim, é legal, assim. Nem parece que a Comebol é essa várzea toda aí que a gente vê aí nas competições, essa bagunça, né? É até engraçado, né, gente? Que falar isso aqui só a título de curiosidade, tá, gente? Não vou cobrar em prova nada, não. Mas, assim, o campeonato se chama Libertadores, repetindo, tô falando só de curiosidade mesmo. Mas o campeonato se chama Libertadores da América. E por que se chama Libertadores da América? Porque a América era toda colonial antes, né? Todos os países eram colônias, né? Principalmente de Portugal e de Espanha, né? Libertadores da América são são os caras, né, que fizeram com que os países ficassem livres, né? Aí a vez que aconteceu aquela confusão danada lá, né, da final da Libertadores lá entre os argentinos lá, levaram a competição para onde? Justamente para o país colonizador da América do Sul quase todo, que é a Espanha. Né? Vocês lembram disso, né? Que teve a final entre Boca Juniors e River Plate, e os caras tomaram uma confusão enorme lá, uma brigaiada lá na rua, que não teve jeito de ter jogo. Os caras tiveram essa capacidade de fazer uma zorra desse tamanho. E aí, transferiram a final, né, para como é que chama a capital da Espanha? Para Madrid. A final da Libertadores foi em Madrid, né? Então foi uma coisa muito irônica. Tô falando só de curiosidade, tá, gente? Não é nada para ser cobrado em prova, não. Aí, beleza. Então, a Comebol foi fundada antes, né? E a UEFA, né? Que é a federação lá do. A UEFA, que é a federação lá da Europa, ela foi fundada em 1954, né? Mas os campeonatos continentais, né? Na Europa aconteceu antes do que na América do Sul, né? Então a primeira Liga dos Campeões foi jogada em 19... Liga dos Campeões da UEFA, né? Foi jogada em 1955. Quem que foi o campeão, gente? Essa aí dá para saber, né? Milan, se eu não me engano. Quem? Não, Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid ganhou as 5 primeiras taças, né, da Liga dos Campeões da Europa. Né? Então, com 5 anos de Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid já era pentacampeão, né, da Liga dos Campeões.
Então, assim, desempenho, assim, né, muito acima, né? E aqui, né, alguém sabe o primeiro campeão da Libertadores, gente? Só de curiosidade? Penharol. Penharol, muito bem, Igor. Penharol ganhou, salvo engano, os 2 primeiros, né? E depois o Santos do Pelé ganhou as 2 seguintes. Bem, só um minutinho, deixa eu abrir a janela aqui, senão tô com medo de eu morrer de calor aqui. Peraí. Falou alguma coisa aí. Ah, Carlos não assiste futebol, né? Tudo bem, tudo bem. Aí, beleza, né, gente? O que acontece? Antes, na época, vocês não eram nascidos, eu acho, não, mas antes, tipo assim, tinha um jogo, né, entre... O que acontece? Hoje em dia, a gente conhece, né? Tá aqui, isso aqui que tá falando aqui, nessa linha aqui, ó. E existe a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Que todo ano ela é jogada aí, né? Às vezes é no Marrocos, acontece no Japão, no Catar, né? Na África e Ásia ali, né? E é um campeonato, né? Tipo assim, jogam os campeões, né? De todas as confederações, né? Do mundo aí, né? Antigamente, gente, não tem muito tempo, era só o campeão da Libertadores e o campeão da Liga dos Campeões que jogavam, tá? Não era um campeonato, não era um torneio, né? Como está escrito aqui. Era simplesmente um jogo. E esse jogo, inclusive, ele não era realizado pela FIFA, não, tá bom? Esse jogo aí, ele era feito, assim, era uma organização entre os clubes mesmo, assim, tá bom? Isso aí não tinha a chancela da FIFA, não. Depois é que a FIFA, lá para os anos 2000, que a FIFA... Primeiro a FIFA reconheceu, né, os títulos dos clubes, né, que jogaram esses jogos, né, e depois a FIFA, né, organizou o seu próprio torneio, que é esse aí que o Palmeiras acabou de jogar, né, e nem gol fez, não foi? Tem alguém que é palmeirense, aí vai saber falar melhor que eu, aí, né? O Palmeiras acho que foi eliminado na primeira fase lá e depois ficou em quarto, né? Quarto colocado, pior brasileiro no Mundial, pessoal. Pior brasileiro mundial. Pois Não é. sei por quê, Antes era tipo, só um ó, jogo. a Oi? Libertadores. Ó, a Libertadores foi criada em 1916, né? E o Não, não, Mundial a ganha. Comebol. A Isso, a primeira Comebol. Libertadores foi em 1960. É, tipo, os palmeirenses querem um Mundial de 1950. 1950, né? É mesmo, Aí, cara. tipo, só que Antes de ter nem. Libertadores ainda. É, antes de ter Libertadores. Hum, muito bem observado. Isso aí. E antes, tipo assim, e esses jogos aí, eles já tiveram vários formatos, assim, sabe? Tipo, mais recente, assim, né? Esse jogo era realizado no Japão, né? Vocês devem até lembrar, porque vocês estão falando do Palmeiras aí, né? Que jogou recentemente. Em 99, o Palmeiras jogou com o Manchester United, né? E foi no Japão e era um jogo único, não é isso? Mas já houve um formato, né? De que jogava-se um jogo na Europa e um jogo na América do Sul. O meu pai, inclusive, assistiu um jogo desse aí, porque em 76 o Cruzeiro foi campeão da Libertadores e jogou contra o Bayern. Aí jogou. O primeiro jogo foi lá na Alemanha e depois o segundo jogo foi no Mineirão e meu pai assistiu esse jogo. Deve ter sido um negócio bem legal, né? Ver Cruzeiro e Bayern, imagina, que chique. No estádio, né, da cidade que você mora. Pois é, aí hoje em dia, né, como eu dizia, né, esse campeonato aí já foi unificado pela FIFA, né, e ele virou um torneio maior, né, não é só, como é que chama? Não é só mais um jogo entre dois times, não. Aqui, só de curiosidade também para vocês aqui, gente, em 2013, no Atlético campeão da Libertadores, eu já falei isso aqui, né, nas aulas, né, e aí no final do ano foi jogar o Mundial, né, primeira vez jogando Mundial, o Atlético tinha um Ronaldinho Gaúcho, né, tinha um time bom e tudo mais. Aí perdeu pro time marroquino lá, né? O Raja Casablanca. Vocês não imaginam o tamanho da zorra que ficou essa cidade. Vocês não imaginam, assim. Tipo assim, parece que... parecia carnaval, parecia final de Copa do Mundo, parecia o que vocês puderem imaginar, assim. Foi uma coisa muito bonita. Eu tenho saudades desse dia aí, porque foi muito legal. É muito bom zoar atleticano, gente. Vocês não sabem o que é isso. Aí, beleza. Então tá, agora falando aqui um pouco sobre as dimensões aqui do campo de futebol, tá bom?
E a primeira coisa aqui que é um pouco mais bizarra, que eu quero chamar a atenção para vocês, é em relação às dimensões máximas aqui de comprimento e de largura, né? Por incrível que possa parecer, não existe um tamanho único de comprimento do campo, né? Vocês estão vendo aqui que o tamanho do campo pode ser de 90 a 120 metros, tá bom? Assim como a largura, né, tem uma variação ainda maior, né, que era de 45 a 90, pode ser, né, de 45 a 90 metros. Tá travando, Érica? Nossa, tá travando para mais alguém, gente? Poxa vida, hein? Ah, gente, vamos... Nossa... Oi, gente, vamos continuar aqui, gente. Qualquer coisa, vai, mas vão me falando aí, tá? Por favor. Aí. A gente vai conversando aí. Ah, dá para escutar, né? Beleza. Então tá, eu dizia aqui, né, gente, que esse são as vezes que oscila, né? Beleza. Beleza, gente. Então é o seguinte, tipo assim, hoje em dia, a CBF, né, na verdade, assim, a FIFA padronizou uma dimensão ótima, que eu vou ser bem sincero, assim, que, vamos digitar aqui, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Dimensões, campo, padrão, FIFA. Pois é, tipo assim, existe aqui o padrão FIFA aqui, né, que tá escrito aqui, ó, que deve ficar entre 100 e 110 metros. Mas eu acho que existe uma recomendação, pelo menos aqui Ah, aqui, ó, pronto, aqui, ó, 105 por 68, tá vendo aqui, ó? É o mesmo das Copas do Mundo, tá bom? Então, o que que acontece? Existe um padrão, eu vou até escrever aqui, 105 por 68, né? Calma aí, gente. Isso aqui, né? Aí, 105 aí, né, por 68 metros, né? Esse é o campo padrão FIFA. Então, assim, salvo engano, gente, todos os... Nossa, todos os campos dos jogos, né, do Campeonato Brasileiro, eles são realizados nesse tamanho padrão aqui, tá bom? Que é de 105 vezes 68, beleza? 105 vezes 68 metros. Mas, assim, existe uma margem, né, gente? Existe uma margem que, sim, se você estiver dentro da margem ali, você está dentro da lei, né? E essa margem é enorme, né? De 30 metros, né, de margem, né, para comprimento e de 45 aqui, né, para largura. Chega a ser meio bizarro, né? Hoje, como eu disse, né, hoje a CBF e a FIFA padronizam, né, tipo assim, os campos têm o mesmo tamanho, né, das competições principais, mas até há pouco tempo atrás, gente, na verdade, assim, até os anos 2000, assim, né, até 2010, talvez, assim, entre 2000 e 2010, talvez, na verdade, assim, de 2010 para trás, né, era muito bizarro, assim, porque cada estádio do Brasil que você fosse jogar tinha um tamanho de campo diferente, entendeu? Então, assim, tinham comentários do tipo, o time tal joga melhor no estádio tal, porque o campo lá é maior, então tem mais espaço para jogar, e isso era verdade, né, gente? Por incrível que pareça, né? O Mineirão era considerado um campo muito grande, eu acho que o Serra Dourada lá de Goiás, eu acho que tinha as dimensões máximas também, né? Então, assim, por que não padroniza? Por que não existia uma padronização, né, gente? Por que não era tudo do mesmo tamanho, né? Pelo menos na primeira divisão. Os caras demoravam demais para tomar essa decisão aí. Não é isso? Aí tá bom. Outra coisa que eu quero trazer aqui, que é um pouco de curiosidade, são essas medidas aqui de 9 e 15 aqui. Tá vendo aqui, ó? A distância aqui entre a meia-lua, né, e a marca de pênalti, ela é de 9 metros e 15, né? Assim como a distância do círculo central
pro círculo aqui, né, para a bola onde se inicia o jogo. Também é de 9,15 metros. Tem mais uma medida que padrão, né, do futebol, que é de 9,15 metros também, além dessas duas. Qual outra medida é essa, gente? Vocês entenderam? 9,15 metros é a distância de onde o jogo começa para o círculo central. Também é a medida da marca do pênalti para meia-lua. Tem uma terceira coisa no futebol que a medida é 9,15 metros, que é o quê? Vocês vão saber isso aí, gente. Tenho certeza que vocês vão saber. Guilherme não sabe. Algum aí, amante de futebol fanático aí, Ícaro não sabe, Tauan não sabe. Seria, professor, seria o Sim, espaço do gol até o meio do campo? Não. O do gol até o meio de campo é bem mais. 9,15 metros é a distância da barreira. Não é isso, gente? Então, assim, se uma falta vai ser jogada e o goleiro quer colocar a barreira, uma falta vai ser cobrada, né? O jogador mais próximo à bola, ele tem o jogador adversário, né, mais próximo à bola, ele vai estar a 9,15 metros, pelo menos, da bola. Tá bom? Sabia, Zóio? Mas, tá vendo? Perdeu a oportunidade de dar um show. Aí. Não é isso? Então é isso, gente. Então, assim, em situações... E por que... E é por isso, gente, que existe a meia-lua. Tá bom? Por quê? Porque no pênalti também, o jogador adversário não pode ficar a menos de 9,15 metros da bola. Tá bom? E se não existisse essa meia-lua aqui, a meia-lua é o quê, gente? A meia-lua é uma parte de um círculo, né? Cujo centro do círculo, né, é a marca de pênalti, não é isso? Então, se você pega um compasso, né? Compassinho aqui. Coloca o centro do compasso na marca do pênalti e faz um círculo, você vai desenhar a meia-lua. Tá bom? Deu para entender? A meia-lua é o pedaço de um círculo, né? Cujo centro do círculo, né, é a marca de pênalti. E ela serve para quê, então, gente? Para que durante o tiro livre, né? O tiro livre do pênalti, né? Cobrado da marca penal, nenhum jogador esteja a menos de 9 metros, nenhum jogador adversário esteja a menos de 9,15 metros. Não é isso? Então, quando o jogador vai bater o pênalti, o atacante vai bater o pênalti, nenhum adversário pode ficar nem dentro da área e nem dentro da meia-lua. Não é isso? Isso aí vocês com certeza já viram já, né? Tanto é que quando o adversário invade a área, o juiz manda voltar, né? Porque houve invasão. Tá bom? Todo mundo já viu isso aí alguma vez na vida, né, gente? Mandou voltar porque invadiu, né? Ou invadiu, ou então o goleiro se adiantou, né? Porque na hora da cobrança de pênalti, o goleiro tem que estar com os dois pés, né? Cravadinhos ali, bonitinhos ali, em cima da linha do gol. Não é isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa curiosa aqui. A grande área é essa coisa enorme aqui, né, gente? Que é de 16 metros e meio por 40,3, né, metros. Então, vocês pensam aqui, né, gente? Se o campo tivesse 45 metros de largura, né, igual tá escrito que é a dimensão mínima aceitável aqui, praticamente o fim do campo todo ia ser a grande área, não é isso? E pensa para vocês verem, se o campo tivesse aqui a largura de 45 metros, que é a largura máxima, e só a grande área fosse 40,3, você ia ter só um pedacinho bem pequenininho aqui, né, uma margenzinha ali de quanto? Tipo assim, 2,5 metros, mais ou menos, 2,4 aqui, para cada lado, né, que não ia ser grande área. Ia ser uma coisa, assim, bastante bizarra, não é isso? O tamanho do gol, né, gente, que é bastante específico, né, também aqui, tem que ser, né? O tamanho do gol aqui é de 7,32 de largura, né? Por 2,44 de altura. Esse fim de semana, gente, no início da semana, não sei, né? Teve uma bizarrice enorme aí, né? Que aconteceu, eles conseguiram, né? Um campo de futebol lá estava com a altura do travessão errada. Então, tinha um dos gols estava com a travessão 10 centímetros, que é uma coisa enorme, né? Mais alto do que o outro, e teve que trocar isso aí
Teve que trocar. Pois é, bizarríssimo, né, Guilherme? E isso aí foi na Europa. Isso aí, salvo engano, foi na Suécia que aconteceu isso aí. E aí eles tiveram que trocar o travessão lá no meio, né, assim, na hora lá, né? Isso aí é antes do jogo, óbvio, né? Porque antes do jogo os juízes passam fazendo uma conferência enorme lá. Não sei se vocês já repararam, gente. Assim, eles passam conferindo se tem rasgo na rede, né? Nas redes dos gols, né? Se a trave está na altura certinha, olham todas as marcações, né? Fazem tudo certinho. Né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que tem que ser falada. Aqui 9 metros e 15, 43. A pequena área, né? Tem essa medida aqui também, né? Que é apenas 5 metros e meio, né? Ela é apenas de 5 metros e meio aqui de largura, né? Vamos dizer, né? De comprimento ela tem 5 metros e meio, mais 5 metros e meio, que dá 11, né? Mais a largura do gol aqui, né? Que é 7 metros e 32. Então, a pequena área tem o comprimento aí de 18,32. Eu acho que é basicamente isso aí, gente, que tem que ser falado. Então, né, só uma coisa aqui, né, a título de curiosidade também, né? O ciclo central, vocês estão vendo aqui, né? Se a meia-lua fosse um ciclo completo, porque ela é um ciclo interrompido aqui, né? Ela ia ser um ciclo do tamanho exato aqui do ciclo central. Tá bom? Por quê? Porque tem a distância do centro para né, a circunferência dela, né? Ela circunferência, não é raio, né? O raio dela é de 9 metros e 15. Isso. Para não falar bobagem, senão os professores de matemática me xingam. É isso. Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Quanto às dimensões do campo? Isso aí é uma coisa enorme, né, gente? Um campo de futebol. Gente, assim, na primeira vez, né, que eu fui no CBVZO, eu, assim, como amante de futebol, né, eu já fiquei de olho naquele espaço enorme que tem ali, né? Não no espaço lá onde vai ser construído o ginásio, mas no espaço de terra ali, né? Ali eu acho que cabe um campo de futebol, não cabe. Ali é muito grande ali, não tem nada ali, né? Aquele espaço ali tá uma pena de que não esteja sendo aproveitado, né? Eu ainda vou convencer o Isaac aí não é? O Ícaro concorda comigo, eu sabia que o Ícaro ia concordar. Professor, daqui a 5 anos eles constroem, porque demorou quase 5 anos para fazer aquela quadra de vôlei, daqui mais 5 eu acho que dá, né? Tomara, né? Não, mas isso aí não é tão difícil de construir, não, gente. Porque assim, o terreno já é mais ou menos retinho ali, né? Não tem assim, não é muito assim, acidentado, né? Tem que colocar as 2 traves, né? As 2 traves aí realmente aí, né? Pode demorar um pouquinho, né? Mas ia ser gostoso, hein? Tem um campinho de futebol ali pra você dar uma brincada ali, né? Joga terra e acabou. Pois é. Ali eu acho que dava certo. Quando voltarem às aulas, eu vou falar isso aí com o Isaac. Aí algumas regras aqui, gente, do futebol, a gente não vai passar por todas, né? Porque são muitas regras, né? O futebol tem 17 regras, né? Vamos passar só por algumas aqui mais importantes, né? Algumas mais curiosas, né? A primeira regra fala do tamanho, né? Das dimensões do campo, né? Que a gente basicamente isso aqui que a gente acabou de ver, né? A segunda regra, ela fala sobre a bola, né? Quanto ao material da bola, quanto ao peso que a bola tem que ter, a quantidade de libras, né, a pressão que a bola tem que estar cheia, o tamanho da bola, né, e outras coisas, né. Obviamente, né, a bola é o principal material, né, ela tem que estar bem descrita também nas regras, não é isso? E aí a regra 3 é uma das regras mais famosas aí do futebol, né, porque a regra 3, ela tem uma música, gente, que eu não assim, essa música é velha até para mim, assim, né, é mais antiga que eu, que ela falava. Tipo assim, a regra 3 diz respeito ao número de jogadores e também em campo, né? E também ao número de substituições, né? Que até um passado bastante recente, né? Eram de 3 substituições, né? Então tinha uma música que falava não sei o que, você, alguma coisa, abusou da regra 3. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa trocou muito de namorado. Né? Só uma curiosidade aí para vocês aí. Fala-se muito nisso aí, né? Tipo assim, tem repórter que até hoje, né, os repórteres mais antigos, né, na hora que o treinador faz a última substituição, ele vai e fala, o treinador acabou de queimar a regra 3, né? Isso quer dizer o quê? Que ele está fazendo a última substituição, né? Ele não tem mais substituições para fazer, tá bom? Então a regra 3, né, diz respeito a isso, né? Agora a regra mudou, né, como a gente comentou, né? Eram 3 substituições, né? E agora
agora são 5 substituições, né? Em quase todos os campeonatos, pelo menos. E aí, a regra 4 fala do equipamento dos jogadores, a regra 5 dos árbitros, né? A regra 6 fala dos outros oficiais, né? Que são os dois, o árbitro auxiliar, né? Que é os dois, né? Que são os bandeirinhas, né? E o quarto árbitro, né? Que fica tomando conta da súmula, fica ali do lado de fora, né? Dando uma ajudinha, né? Número 7 fala da duração do jogo. Número 8 fala do início e o reinício do jogo. Regra 9, a bola em jogo e a bola fora de jogo, né? Ou seja, quando a bola está em jogo e quando ela sai, né? O que acontece, né? E formas também, né? De se restabelecer, né? De se reiniciar o jogo. Regra 10, determinação do resultado de um jogo. Regra 11 é a regra do impedimento, né, gente? Se eu perguntasse para vocês a regra do impedimento, vocês iam saber, gente. Eu expliquei com muito carinho e cuidado, né? De forma, acho que, bastante didática, né? Com desenhos e tudo, para vocês em uma das aulas lá, né? Vou contar aqui. Se eu me lembro, é daquela parte que não tem uma defesa contra o goleiro. Não tem dois na frente, tipo, para defender o goleiro e o... Não me lembro todinho. É exatamente isso mesmo aí. Só que não é dois para defender o goleiro, né? São dois jogadores, né? Geralmente é um zagueiro mais um goleiro. Né? Isso mesmo. É isso aí. Aí, regra 12 sobre as faltas e as incorreções, né? Regra 13 sobre os tiros livres, né? Que são as faltas, né? As cobranças de falta. Regra 14 sobre o tiro penal, né? Que é o pênalti. Regra 15, o arremesso lateral. Regra 16, o tiro de meta. E a regra 17, né? É o tiro de canto, né? O livro de regras é enorme, tá, gente? Eu tenho isso aqui no computador. Eu acho que ele tem umas 100 páginas, assim. É grande demais. É grande demais, assim, né? E, assim, além dessas regras aqui, gente, tipo assim, existem sempre recomendações, né, para os juízes, principalmente em relação a questões disciplinares, né, e questões de interpretação, né, por exemplo, assim, uma regra, porque a regra, tipo assim, é muito difícil, gente, você colocar em palavras uma coisa específica que vai acontecer no jogo, né, por exemplo, a regra das faltas, né, tem um dos quesitos lá das faltas lá fala sobre força excessiva, né. Força excessiva é a coisa mais subjetiva do mundo, né, gente? O que é uma força excessiva? Não tem uma quantificação dessa força, né? É um negócio que é difícil mesmo, assim, de você interpretar na hora que você tá lá no jogo, né? Tipo assim, tem que ser por meio de comparação, por meio, assim, de uma forma muito empírica mesmo, né? E, infelizmente, é assim que acontece, gente. Tipo assim, não tem jeito da gente fazer uma determinação, assim, que seja absoluta, né? Que não caiba interpretação. Né? As leis do Brasil, assim, sem ser de jogo, assim, leis assim, criminais, assim, elas já têm interpretação de tudo quanto é jeito, né? Você imagina uma lei aí de um jogo de futebol, né? Muito mais difícil ainda de se fazer, né? E aí eles... tiro de meta é quando o goleiro... Tiro de meta é a reposição de bola que geralmente o goleiro faz, né? Quando a bola sai pela linha de fundo, aqui, ó. Quando a bola sai para cá, onde eu tô mexendo o mouse aqui, e um atacante que chutou a bola vai ser reposta geralmente pelo goleiro, né? Mas pode ser por qualquer jogador de defesa ali também, né? Essa regra, inclusive, mudou, né? Há pouco tempo, né? Que antigamente, né? O goleiro... Ninguém poderia encostar na bola dentro da área, né? Ou seja, o goleiro... Alguém batia o tiro de meta, né? E o segundo toque, né, depois de bater o tiro de meta, ele tinha que acontecer fora da área, né? E hoje em dia não, né? Hoje em dia os zagueiros, né, os defensores já podem encostar na bola dentro da área ainda, o que eu acho que é um ganho, né? Outra regra que mudou recentemente também, gente, é a regra de reinício de jogo, né? Num passado bastante próximo, né, gente? Bastante recente, né? O jogo ele tinha que ser iniciado com a bola sendo jogada para frente, né? Então ficava 2 jogadores ali na beirada no centro do campo ali, né? Igual bobo, né? Um tocava a bola para frente para depois tocar a bola para trás, né? E agora mudou isso aí ainda bem, né? Porque isso era uma tolice, nada, não fazia o menor sentido, né? E agora você pode já tocar a bola para trás de uma vez, né? Agora só tem um jogador para iniciar o jogo, né? Antes precisava de 2, né? Que é uma grande tolice. Qualquer outra dúvida aí que vocês podem ter aí, podem perguntar. O futsal continua sendo assim, né? Pois é.
vai evoluindo, né? E futsal é uma coisa que muda muito de regra, né, gente? Futsal toda hora tem alguma mudança aí. Hoje a gente vai falar um pouco do futsal mais pra frente aí também. Né? Eu acho que é basicamente isso aí, né, em relação às regras, né? Então vamos seguindo aqui, ó. Alguns fundamentos do futebol, né, gente? Recepção de bola, né, que é o quando alguém toca a bola para você ou a bola acaba sobrando para você, você para a bola, né? Você domina, né? Tá aqui muito bem demonstrado aqui pelo Neymar, né, que faz até gracinha, né, para receber a bola, né? Que domina a bola de letra, todo mundo sabe, né? O passe, né, é mais um fundamento aqui do futebol. O passe, eu me recuso a explicar que é passe, tá, gente? Passe eu tenho certeza que todo mundo sabe, né? Que é um passe. Condução da bola, né? Que é você conduzir a bola, né? De um lado para o outro do campo, né? Com os pés sempre, óbvio. O cabeceio, gente, essas cenas aqui são muito maravilhosas, gente. Olha aqui para vocês verem aqui o tanto que esse cara é fenomenal. Caso alguém pergunte, gente, eu gosto mais do Messi do que do Cristiano Ronaldo, tá, gente? Mas isso aí não... Eu me lembre, ele tem um salto de 3 metros e pouco. O Cristiano, né? É, o Cristiano. Pois é. Gente, isso aqui, gente, isso é absurdo demais, gente. Isso é absurdo demais. O cara passa... Primeira coisa aqui, gente, a postura que ele tá, o salto dele. Esse movimento aqui vocês estão vendo que ele tá com o joelho flexionado, né, no alto. Essa é a forma correta de se cabecear, tá, gente? O cara, quando quer saltar muito alto, ele flexiona o joelho. Tipo assim, a técnica dele de salto é perfeita. E isso aqui é uma coisa bizarra, gente. Tipo assim, o joelho dele tá na altura da cabeça do outro jogador. Tipo assim, isso é alto. E isso aqui tipo assim, ele tem uma capacidade atlética fenomenal. Assim. O Cristiano Ronaldo é um cara diferente mesmo, assim. Ele tem que ser admirado, ele é fera mesmo. Eu sou fã dele. Embora o Messi seja melhor que ele, né? Esse rapaz aqui, né? Que a gente acabou de ver. Esse aqui é o maior jogador da história, né? Na minha humilde opinião, né? Mas o Cristiano Ronaldo, a gente tem que bater palma de pé pra ele também. O chute, né? O chute pro gol, né, gente? Todo mundo sabe, né? Que é o jeito, né? Que as pessoas tentam fazer gol, né? Quando não é de cabeça, geralmente. O drible, né? Que é a especialidade dos jogadores brasileiros. Né? Gente, vocês acham que o Brasil tá com um elenco bom ainda, gente? O que vocês acham, gente? O Brasil, assim, historicamente teve elencos maravilhosos aí, né? Será que a gente continua Acho que sim. Pois é, eu também acho que sim, mas... Oi? Eu acho que não só o Brasil, mas também a seleção também, tá tudo com um elenco bom. Sim, tem muitos jogadores aí que estão elenco modinha. Já foi melhor, né? Continuamos bem, mas assim, mas com certeza nós já fomos melhores, né? A primeira Copa do Mundo que vocês assistiram foi de 2010, não foi, gente? Vocês comentaram isso aí um dia aí, que é uma pena, né, pra vocês, porque Copa de 2010, tipo assim, foi a Copa das Copas que eu assisti, sem dúvida foi a Copa que o elenco do Brasil era pior. Eu já até falei isso em outra aula já também, né? Copa de 2010 não foi a mais legal, não, o Brasil. Então, drible, né, que é o fundamento aí que caracteriza... É de 2014, professor. Foi a de 2014. 2014 tinha jogadores bons, cara. 2014 a gente tinha o Thiago Silva, né, que era um dos melhores zagueiros do mundo, se não fosse o melhor. A gente tinha o Neymar, né, que era fenomenal. O Oscar tava numa fase boa. Hã? Mas contra a Alemanha... Contra a Alemanha, sim, foi... Nós tomamos um sacode aí muito triste aí, mas também a gente estava desfalcado e o treinador do Brasil também era um piadista também, né? Era um bossalzinho, né? A gente vai falar dele mais pra frente aí também. A finta, né, gente? O que é a finta? O drible, enquanto o drible é um fundamento que você faz tocando na bola, a finta é uma espécie de drible, só que você não encosta na bola, né? Que exemplificado aqui pelo rei do futebol, né? Pelo Pelé. Proteção de bola, né? Abordagem, né? Que é quando a pessoa vai tentar, né, roubar a bola do outro. O carrinho, né? Que é um fundamento bastante importante, bastante interessante, né, gente? No futebol, o carrinho, assim, um carrinho bem dado é uma coisa muito bonita, embora o carrinho possa arrebentar, né? Um, um jogador de futebol, mas assim, o carrinho
é fenomenal, né, para as táticas, né, para as jogadas, né. E agora aqui, gente, nós vamos falar aqui um pouquinho aqui sobre alguns esquemas de futebol, tá? Tentar passar rápido, a gente tem que falar. Não gostou da Alemanha? Eu gosto da Alemanha, eu simpatizo. Vamos falar um pouquinho aqui das táticas, tá, gente? E depois a gente tem que falar um pouco da marcação também aqui, tá bom? Então, essa aqui é a tática que o Brasil ganhou o primeiro campeonato mundial, né? Vocês lembram que eu falei para vocês, né, na aula passada, né, que em alguma das aulas passadas, pelo menos, né, que à medida que o futebol foi evoluindo, o número de atacantes foi diminuindo também, né? Então, nessa época aqui, tínhamos 4 atacantes, né? Uma coisa que logo isso aqui desapareceu, né? E pouquinhos jogadores aqui de meio de campo, tá bom? Nos slides aqui, gente, cada tática que for falada aqui vai ter vantagens e desvantagens, mas assim, eu acho que não vai dar tempo, tá, gente? E também eu tô com medo da internet suas acabarem mas os slides vão estar lá no AVA, lá para quem tiver curiosidade aí depois, tá bom? Em 62, eu não sei o que está escrito isso aqui, porque o Brasil foi campeão. 62, tá manchado. Em 62, né, o Brasil foi campeão já com uma estratégia um pouco diferente, né, ou seja, nós deixamos de ter 4 atacantes, né, e evoluímos aqui para ter apenas 3 atacantes e ganhamos um jogador no meio de campo, né, ou seja, o meio de campo ficou mais povoado, né, e isso é uma tentativa crescente, tá, gente? Desde, né, começou aqui, na verdade, assim, desde sempre, a primeira tática, tipo assim, tinha uns pouquinhos jogadores no meio de campo, né? E a tendência sempre foi ir povoando cada vez mais o meio de campo, tá, gente? O meio de campo sempre foi ganhando jogadores e continua sendo assim até hoje. Então, no momento ofensivo aqui, o Brasil atacava, né, com 2 meias, né? No momento defensivo, um desses meias aqui ecoava, né? E o Brasil defendia aqui com 2 volantes, tá bom? Depois vocês veem aí as vantagens e desvantagens, né? Em 1966 tem passa a se usar aqui esse formato aqui, que eu particularmente, assim, acho bastante estranho, assim, eu não acho que funciona muito bem, assim, tem que ser, sei lá, tem que ser muito bem treinado, que é o famoso formato do losango no meio de campo, aqui, não é isso? Então você tem um meia aberto para cada lado, né, um meia centralizado. Isso aqui antigamente, gente, bem antigamente, isso aqui antes da minha época de começar a acompanhar futebol, esse jogador aqui era chamado de ponta, só um minutinho, esse jogador aqui era chamado de ponta de lança, tá, gente? Que, tipo assim, o meio de campo ficava num formato aproximado aqui de lança, se vocês forem ver, né? E ele ficava à frente dos 2 outros meias aqui, né? Então, por isso que ele era chamado de ponta de lança, como se fosse uma ponta de lança, assim. Tá bom? Que eu dizia, gente, que esse formato aqui ele é um pouco estranho, porque no momento defensivo, quando o outro time está atacando, tipo assim, fica muito fácil de ter superioridade numérica do time adversário em cima do lateral aqui, tá bom? Seja para um lado ou seja do outro. Por quê? Porque vai jogar com um ponta aqui, o time adversário vai ter um ponta aqui jogando e vai ter um lateral também apoiando, tá bom? E nem sempre esse jogador aqui, ele vai ter a sabedoria aqui de tentar ajudar o lateral aqui na marcação, tá? Porque ele tem que cobrir aqui o meio de campo que vai estar povoado também. Então, assim, eu já vi isso aí dar muito errado aí, né, na história do futebol, tá, gente? Para falar a verdade, eu não gosto desse sistema, não. Tem calma. Vocês falaram aqui. Ah, beleza, que bom que melhorou aí. Aí, gente, veio aqui, aí é o que eu quero falar com vocês do Filipão, né, gente? Que alguém falou aí da Copa de 2014. O Filipão já tinha sido treinador do Brasil em 2002, né? Eu não gosto do Filipão, acho ele fraco. Mas em 2002 ele foi campeão ele foi treinador da seleção brasileira e ele foi campeão. E eu lembro que uma coisa, das coisas que eu achei mais bizarra que eu já vi de entrevista no futebol, gente, foi o seguinte, que ele disse que não havia tempo hábil para né, montar, né, tipo assim, um esquema tático novo. Então, o que ele fez foi copiar o esquema que a Argentina jogava. Eu achei isso o fim da picada, gente. Eu falei, não é possível que o cara, enfim, vai jogar
não é capaz ali de criar um esquema tático com tantos bons jogadores que o Brasil tinha em 2002, né? E o cara foi lá e copiou, né, o esquema de outros Da seleções. Argentina logo. Copiou da Argentina, né? Mas na época a Argentina era o melhor time, sabe? A Argentina, essa Copa foi muito curiosa, gente, porque os times que chegaram na Copa, assim, os favoritos, todo mundo falou assim, não, esses dois times tem tudo para ganhar, vai ser um ou outro que vai ser campeão, né? Quem não faz copia mesmo, né? Pois é. Os times que eram favoritos eram justamente a Argentina e França, né? A França tinha sido campeã em 98, né? E a Argentina tinha ganhado a eliminatória, assim, com folga. O time da Argentina era muito bom, assim, tinha o Sorin, tinha o Batistuta, o time era muito bom mesmo, assim. E aí, tanto França quanto a Argentina saíram na primeira fase, né? Eles foram desclassificados, assim, de forma surpreendente, assim, ninguém entendeu nada, né? Tipo assim, a França ficou mais fácil de entender, porque a França, o Zidane chegou machucado na Copa, né? Então, assim, o Zidane não jogou os 2 primeiros jogos, entrou só no terceiro jogo, assim, e eu lembro que eu assisti o jogo, e assim, mancando, assim, o cara não tava aguentando ficar em campo mesmo, mas mesmo assim colocar ele, porque era melhor o Zidane machucado do que ficar sem Zidane. Enfim, aí, né, em 2002, né, jogou-se aqui, era a primeira vez, né, que o Brasil jogava com 3 zagueiros, né? O Brasil sempre se caracterizou por jogar por uma linha de 4 jogadores na defesa, né, e dessa vez jogava-se com 3 zagueiros, tá bom? O Brasil, inclusive, gente, foi o país que iniciou com a cultura de que os laterais atacavam, né? Porque antigamente os times jogavam também, né, com a linha de 4 na defesa, né? Mas os laterais não passavam do meio de campo, né? E o Brasil, como sempre teve jogadores habilidosos, né, jogadores muito técnicos, né? O Brasil iniciou, né, com essa cultura de que o lateral pode apoiar também, né? Que hoje é difícil ver um lateral que não apoia, na verdade, né? Os laterais estão sempre apoiando. E ganhou em 2002, mas assim, essa Copa de 2002, gente, assim, o elenco do Brasil era inacreditável de bom, gente. O elenco do Brasil era bom demais, tipo assim, o Roberto Carlos já tinha sido o segundo melhor jogador do mundo, e assim, era o melhor lateral esquerdo indiscutível, assim, por muitos anos. O Cafu tava numa fase boa, sabe? Tipo assim, o Marcos, né, que era o goleiro, era muito bom também. Ronaldo. E aí na frente era piada, né, gente? Esses 3 da frente aqui, os 3 já foram o melhor jogador do mundo alguma vez, pelo menos, né? O Rivaldo já foi o melhor do mundo uma vez, o Ronaldinho Gaúcho já foi 2 vezes, e o Ronaldo foi 3 vezes. Então, assim, a parte da frente do Brasil ali era simplesmente bizarra, né? Ronaldinho Gaúcho aqui, né, no meio, Ronaldo e Rivaldo, né? O Rivaldo, eu não sei se vocês lembram muito do Rivaldo, né? Que não é muito da época de vocês, mas o Rivaldo era um gênio. O Rivaldo jogava demais. Ele era muito bom mesmo. Assim. Então, assim, para mim, o Brasil ia ganhar de qualquer jeito, né? Somando que o time do Brasil era muito bom, né? Com o fato de que os 2 outros times bons mesmo, né? Saíram na primeira fase, gente, o caminho ficou aberto ali para o Brasil ser campeão mesmo aí, tá bom? Em 2002. Saudades, viu? Saudades dessa época aí. O time era muito bom. Hoje em dia, só voltando um pouquinho aqui, gente, nesse sistema de 3 zagueiros aqui, hoje em dia existem times assim que jogam com 3 zagueiros, mas na verdade, assim, é um pouco modificado, assim. Na Inglaterra usa-se muito isso aí, né, gente? Tipo assim, o time joga com 3 zagueiros, né? 2 volantes aqui, 2 alas, né? Mas aí geralmente joga-se com 3 jogadores aqui na frente, tá bom, gente? Só que o que acontece? Esses 3 jogadores da frente, eles são muito mais, eles jogam de forma muito mais compacta, né, isso? Assim, é muito mais, tudo é muito próximo no futebol, né? A cada vez que o tempo vai passando, gente, os jogadores eles jogam mais próximos uns dos outros dentro do campo, tá bom? Na verdade, assim, quanto à amplitude do campo, ou seja, a distância, né, de uma lateral para outra, os jogadores estão cada vez mais passados, tá bom? Então, assim, os laterais jogam em cima da linha lateral e o outro lateral da mesma forma, né? Para quê? Para dar amplitude no campo, né? Para você usar uma área maior do campo para jogar, tá bom? Agora, em relação ao comprimento, gente, é cada vez mais achatado, tá? Então, assim, os jogadores jogam ali numa linha, assim, muito pequena, né? Vocês viram aí que o futebol tem até de 90 a 120 metros, né, de comprimento, né? Mas o jogo acontece mesmo ali numa faixa ali de 30 metros, tá, gente? Os 20 jogadores de linha, eles geralmente estão na mesma faixinha ali de 30 metros, né? Que pode ser deslocada para cá ou pode ser deslocada para cá. Mas sempre nessa faixa mais ou menos ali de 30 metros. Tá bom? Com muita amplitude, né? Os jogadores, assim, bem
bem espalhados, né? Espalhados, mas de forma compacta. Tá bom? Então, assim, na Inglaterra, né, como eu dizia, né, joga-se muito dessa forma, né? Tem 3 jogadores na frente aqui, mas esses 3 da frente estão muito próximos ali desses 2 jogadores de meio de campo, né? De forma que, às vezes, é até difícil, né, você conseguir fazer um desenho tático. Tá? Essa é uma diferença, né? E outra também é que quando se joga com esses 3 zagueiros, os 3 zagueiros jogam mesmo. Não é isso? Isso quer dizer o quê? Tipo assim, os 3 zagueiros não estão ali só para marcar, né? Para chutar a bola para frente. Não, tipo assim, se tiver espaço para atacar, eles vão atacar também. Eles constroem o jogo também. Não é isso? Então, assim, se você tem 3 zagueiros que são técnicos, né? Que sabem tocar bem a bola, né? Que tem, né, bons fundamentos ali, essa tática de 3 zagueiros, ela pode funcionar muito bem. É isso? Por quê? Porque eles vão saber a hora de avançar, eles vão saber construir o jogo também, entram no campo de ataque, né? Eles se tiver uma boa leitura, o jogo fica muito interessante, né? Mas na época que estava na moda, tipo assim, essa época de 2000 aqui, gente, até um pouco antes, assim, estava extremamente na moda jogar. Tipo assim, existem as táticas da moda. Nós vamos falar um pouco. Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Cada época tem uma tática que está mais ou menos na moda ali, que está usando. E na época aí de final dos anos 90, início dos anos 2000, gente, eu estava completamente na moda o tal dos 3 zagueiros. Nossa Senhora. Vocês lembram, né? O São Paulo foi tricampeão brasileiro, né, jogando com 3 zagueiros, né? Zagueiro que lança bem, meio gol, exatamente. Se tiver esperto, é um zagueiro que sabe armar, né? É isso aí mesmo aí. Né? Só uma coisa que eu falei, gente, em relação ao jogo ficar muito compacto, o jogo ficar muito no meio de campo, né? Hoje em dia, o que acontece? Os jogadores que são os armadores mesmo do time são esses 2 aqui, né? São os volantes, né, gente? Antes, nessa época aqui dos anos 2000, os anos 90, tipo assim, existia muita figura, assim, do volante que era o correteiro, o cara que só batia, que era só defensor. Hoje em dia, assim, cada vez tem menos espaço para esse tipo de jogador, tá, gente? Assim, se você tiver um jogador no meio de campo ali, que você não pode dar a bola pro cara ali, que o cara não vai saber o que fazer com a bola, né? O cara é um perna de pau, seu time não consegue jogar, não, tá? Justamente por quê? Porque o jogo tá mais achatado, né? Você já domina a bola com os adversários muito mais próximos, né? Você tem que ficar esperto ali, né? Para você dar sequência no jogo rápido, né? E aí, esses 2 jogadores aqui, que são os volantes, né? Eles vão ter, né? Eles é que vão armar o time mesmo, né? Sendo que o meio atacante aqui, ele vai jogar muito mais próximo dos atacantes, né? Ele vai receber a bola já mais perto do gol. Tá bom? Só uma curiosidade aqui, vocês sabem o nome das posições? Eu acho que é legal passar, né? Talvez nem todo mundo saiba, né? Vou pegar uma tática aqui que é mais usada, né? Vamos ver se vai ter algum aqui, ó. Bala aqui, ó. Peraí. Aí, vamos pegar essa aqui, ó. Ah, pronto, tá até escrito aqui, né? Depois eu volto lá atrás, lá. Aqui, ó. Goleiro é óbvio, né, gente? Os zagueiros são os jogadores, os defensores mais recuados, né? Os que jogam mais próximos do goleiro, né? Geralmente joga-se com 2 zagueiros, tá aqui, né? Inclusive, essas são as camisas mais típicas, né? Camisa 3 e camisa 4, né? Mas também a gente já viu aí que alguns times jogam com 3 zagueiros. É isso. Aí existe um lateral aqui que joga pela direita, um lateral que joga pela esquerda. Os laterais são jogadores de defesa, prioritariamente, tá bom? Mas eles também avançam, né? O lateral, ele cobre a lateral inteira, né? Desde a ponta, da parte defensiva até a parte ofensiva também, né? E hoje em dia, tipo assim, essa é a função, né, tipo assim, básica do lateral, né? O lateral cobre essa área inteira aqui, né? Cobre o canto do campo inteiro, né? Não é isso? Sendo prioritariamente um jogador de defesa, né? Mas hoje em dia a gente já tem também o lateral que ataca pelo meio, né? Isso aqui tá ficando cada vez mais comum, né? O Felipe Luiz faz isso, né? Pelo Flamengo, o Arana, né, faz isso no Atlético, né? E o Marcelo fazia muito isso também, né? No Real Madrid, o Marcelo tá, né? Cada vez mais decadente, né? E existem, tipo assim, vários tipos, né, gente? Cada jogador tem a sua característica ali, o que pode contribuir com o time, né? Então, assim, tem jogador, assim, que tem lateral que joga muito partindo pro meio, né, como eu tô falando. Tem lateral, assim, que joga muito aberto mesmo, né, dando opção ali de profundidade, né? O Alba, né, do Barcelona é um grande exemplo disso aí, né? O
o Messi lança muita bola pro Alba, e o Alba sempre, assim, bem aberto, né? Só quando ele vai chegando bem perto do gol, assim, que ele fecha um pouquinho, né, pra dentro da área, né? A tática de futebol é uma coisa muito... É um joguinho de xadrez, gente. É muito legal aqui. Vocês falaram aí das posições, né? Vamos continuar aqui. Beleza. Tem lateral direito e tem lateral esquerdo, né? Geralmente, gente, os times jogam com 2 volantes e o número de volantes, assim, varia bastante, tá? Tipo assim, os times podem jogar com 1 a 4 jogadores de volante. O que é o volante? O volante é um jogador de meio de campo que atua prioritariamente para defender, tá bom? O volante é um jogador mais de defesa do que de ataque, tá bom? E alguém falou aí que existe o primeiro e o segundo volante, né? O primeiro volante é o jogador que fica mais próximo da defesa, né? Que atua bem assim como mais um defensor mesmo, né? E o segundo volante é um jogador que sai um pouco, é o que a gente chama de sair mais para o jogo, né? Que é um jogador que se aproxima um pouco mais aqui do ataque, tá bom? Ainda ele é considerado um volante, né? Um jogador um pouco mais de defesa, né? Mas ele sai mais para o jogo, né? Ou seja, ele ajuda mais o meio aqui na construção das jogadas, né? Como, por exemplo, o Gerson do Flamengo, né, que é muito famoso. Todos os jogadores podem fazer gol, inclusive o goleiro, viu, Guilherme? Todos os jogadores podem fazer gol, né? Tem muito goleiro aí que faz gol, né? Hoje em dia menos, né, mas já era bastante comum. O Rogério sempre tem mais de 100 gols, né, na carreira, né? Fez mais de 100 gols, de 100 gols. Minto! Então, assim, oi? Melhor jogador. Minto, cheirou. Rogério, também gostava. Técnico do meu Falando aqui time. dos 2 volantes. Aí, esses 2 jogadores aqui, gente, isso aqui tem 1 milhão de nomes, tá, gente? Pode ser o atacante de beirada, pode ser o extremo, tem o pessoal que chama de ponta, tá bom? Tem vários nomes para isso aqui. É a pessoa que vai jogar, é o jogador ofensivo, né? Que vai jogar aberto, não é isso? Que vai fazer uma duplinha aqui com o lateral, né? Que vai ocupar a beirada do campo. Esse é um jogador de ataque, mas hoje em dia esses jogadores têm muitas obrigações defensivas também. Tá bom, gente? O Neymar é um tipo desse jogador, né? O Neymar joga... O Neymar, sim, pode colocar ele em qualquer posição que ele joga bem, né? Prioritariamente, principalmente na seleção, né? O Neymar joga aberto aqui, né? Na ponta esquerda, tá bom? Que é o que a gente chama aqui de extremo, tá? Aí o meia, né, gente? A quantidade de meias também varia muito, né? Um time pode jogar com 0, tem time que não joga sem meia, né? Na Inglaterra está ficando bastante comum, né? Não tem, tipo assim, o time está tão compacto ali que, entre aspas, não precisa de você colocar um meia, tá bom? Eles colocam 3 atacantes e fica sem meia. Então pode jogar de 0 até 3 meias, né? Tem time que joga com vários meias aí, né? Exemplos de jogadores meias aí, gente. O Arrascaeta é meia, né? Everton Ribeiro é meia. Felipe Coutinho é meia. Quem mais aí, gente? Bruno Fernandes, né, do Manchester United. Alguém tem mais exemplos aí de meias? Lucas Paquetá. Lucas Paquetá é meia também. Casemiro, não, volante, né? Quem? Não gosto de Neymar. Eu não achava que era o Casemiro, mas o Casemiro é volante, né? Casemiro é volante, um dos melhores do mundo aí, joga demais. Aí temos aqui o meia, né, gente? O meia que é o jogador ofensivo, fica mais próximo ali do centroavante, né? Ocupa a área central ali, né? Mais ofensivamente, né? E é isso que eu falei, né? Tipo assim, um time pode ter de 0 até 3 meias, né? Meio de campo. E o centroavante, né, gente? O centroavante é o cara que é o camisa 9, geralmente, né? Geralmente é um cara mais forte, né? Uma pessoa mais alta, assim, né? E é o jogador que vai jogar aqui mais próximo do goleiro adversário. É o cara que a função dele é empurrar a bola para dentro, né? A função dele é fazer o gol, tá bom? Então a gente falou basicamente das posições, gente. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma tática aqui interessante aqui pra gente falar. Falamos do Brasil. Esse aqui não, esse aqui é parecido, né? Esse sistema aqui, gente, começa a ficar interessante aqui, né? Aqui tá escrito aqui que é a Noruega de 98, né? Mas o Milan de 2003 jogava assim também, né? São épocas próximas, né, gente? Esse sistema aqui tinha um nome famoso de árvore de Natal. Por quê? Porque parece uma árvore de Natal, né? Não tem
Dá para ver aqui, né? Então fica aqui, 4-3-2-1. Fica certinho. Se você colocar o campo assim, em pé, fica exatamente, né, o desenho ali de uma árvore de Natal, né? E dessa vez jogando apenas com um atacante ali. Um atacante, né? 2 meias e 3 volantes. Tá bom? Esse sistema aqui ficou bastante famoso também. Aqui, esse aqui já é um que eu falei com vocês aqui em relação a preencher o meio de campo, né, gente? Esse aqui é um sistema aqui, né, que usava também nos anos 2000, né, de 3-6-1, ou seja, aqui você tem 6 jogadores aqui na área central e um atacante só, tá bom? Seguindo aquela tendência que eu falei com vocês, né, de preencher o meio de campo, né, de ter muitos jogadores no meio de campo. Então, eu falei com vocês dos sistemas da moda, né, gente? Eu acho que esse tipo de sistema aqui já é usado há mais ou menos aproximadamente uns 10 anos, e esse aqui é o sistema mais clássico, tá, gente? Tipo assim, essa é a maneira como a maioria dos times eles jogam hoje. Tá falando aqui. Esse é o sistema que a maioria dos times jogam hoje, né? Então, assim, joga com a linha de 4 atrás, né? Tipo assim, 2 zagueiros e 2 laterais, né? 2 volantes, né? Sendo que um volante fica um pouco mais fixo e o outro volante sai um pouco mais pro jogo, né? 2 jogadores abertos, né, gente? Sendo que tipo assim, geralmente, né? Não necessariamente, mas geralmente, um desses atacantes, assim, costuma ser um jogador muito rápido, né? Um jogador, assim, de velocidade, tipo o Bruno Henrique, do Flamengo, né? Se a gente for pegar o Flamengo, por exemplo, aqui, esse aqui ia ser o Bruno Henrique, né? Joga aberto do lado esquerdo, né? Um jogador de muita velocidade, né? De correria, né? E aqui do lado direito, né? Um jogador que é um meia, né? Tipo assim, os dois jogam abertos, né? Tipo assim, um joga aberto do lado esquerdo, outro joga aberto do lado direito, né? Mas esse jogador aqui, nesse caso, do lado direito, tem mais uma característica de construção de jogada, né? Ele é um construtor, né? Ele é o cara que vai pegar a bola, vai distribuir, vai tentar armar, né? Enquanto que o outro jogador... Oi? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, isso. Saudade do Everton Ribeiro no Cruzeiro também. O Everton Ribeiro é esse tipo de jogador, né? Que é o cara, é o meia que joga aberto, né? Ele constrói o jogo partindo da beirada, né? Um meia centralizado, né? E um centroavante. A maioria dos times jogam assim, gente. Essa é a tática da moda, né? E essas coisas vão mudando, né? Isso aí vai... O futebol tá em constante evolução, né? E isso é bem legal, né? O Flamengo lá, que era o time top, lá não jogava exatamente assim, né? O Flamengo jogava de uma forma mais... Embora tivesse algumas similaridades, né? Tipo assim, o Everton Ribeiro jogava aqui dessa forma, né? O Bruno Henrique mais do lado esquerdo, né? Mas o Arrascaeta, ele jogava um pouquinho mais do lado esquerdo aqui também, né? Trocando com o Gabigol, né? Mas se você for olhar bem, não é exatamente dessa forma que está desenhado aqui, mas tem algumas similaridades, sim. Tá bom? Aí essa outra tática aqui que é bastante interessante, qual que é a diferença dessa tática aqui para a tática anterior que eu falei com vocês aqui, né? Um volante aqui vai sair e vai jogar numa linha à frente, né? Então, enquanto a gente tem aqui um 4-2-3-1, né? Isso, 4-2-3-1, aqui a gente vai ter um 4-1-4-1. Ou seja, a gente pegou um volante aqui, né, uma pessoa da posição de volante, né, e passou a jogar, passou ele a jogar numa linha à frente, né. Quem jogava assim, por exemplo, era o Brasil de 2018. Não é isso, gente? Tipo assim, o Brasil tinha esse... Que, inclusive, assim, uma opinião que eu tenho, gente, é que até hoje o Brasil não achou um substituto para essa pessoa aqui, que é o número 8 aqui, né, que na Copa de 2018 era o Paulinho, tá bom? O que um time tem que ter, gente? Tipo assim, esse time aqui, que é uma formação bastante interessante, né? O que ele tem que ter para ele conseguir jogar, né? Esses dois jogadores, tipo assim, vocês estão vendo aqui que tá jogando com um volante a menos, né? A maioria dos times jogam com pelo menos 2 volantes. Pelo menos 2 volantes. Esse aqui tá jogando com um volante só. Então, assim, esses 2 meias aqui, camisa 10 e camisa 8, eles têm que
eles têm que marcar muito, né, gente? Eles são jogadores mais ofensivos, mas assim, eles têm que ajudar demais a marcação também. Tem que ter muita leitura para não acontecer o quê? Para não infiltrar um jogador adversário nessa região aqui, que é uma região bastante perigosa, tá? Então, assim, se esses dois meias aqui derem espaço para entrar um jogador onde está o mouse aqui, esse time aqui ele pode ter complicações, tá? Mas, assim, esse é o formato assim, que mais me agrada, tá, gente? Assim, eu acho muito. É muito gostoso de assistir um jogo assim que o time está jogando assim com essa formação, né? Essa que é a formação que o Tite levou para a Copa, né? E agora não é mais essa formação, né? Agora é uma formação mais parecida com essa aqui, né? Que o Brasil joga, na minha opinião, muito porque o Paulinho, né? Que era o jogador, que no caso seria o número 8 aqui, né? Ele não joga mais pela seleção e não temos substitutos, né? Vocês estão fazendo gracinha aqui, né? Falando dos times seus aí, né? Tá indo bem, gente, a velocidade? Como é que tá aí? Nós já estamos até nos prolongando demais aqui, né? Tudo certo aí? Eu vou acreditar que sim, vocês não estão falando nada. Então, beleza, gente. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, gente, em relação aos sistemas de marcação agora, tá? Bastante atenção mesmo aqui, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês levem para vocês aí. Por quê? Porque isso aqui a gente vai falar do futebol aqui, mas isso aqui se aplica para todos os esportes de invasão, tá? O que são os esportes de invasão? Os esportes de invasão é que o adversário pode avançar, pode entrar dentro do... Na verdade, assim, um time pode entrar dentro do campo adversário. Pode ser cair na prova, sim, Guilherme. É bom prestar atenção, né? Entendeu? Então, assim, por exemplo, no futebol, o jogador, eu jogo no time A aqui, eu posso entrar dentro do campo adversário, não posso? No basquete, da mesma forma, eu posso entrar no campo adversário também, né? No handball também, no futsal também, e no vôlei. No vôlei não, né? No vôlei cada um joga no seu campo e não pode entrar, é isso? Na peteca também não, no tênis também não, né? Então, assim, o esporte que você pode entrar no campo adversário é o esporte que a gente chama de invasão, tá bom? Jogo de invasão. Não, dentro da quadra adversário não pode, né? Não, pode não, Marcelo. Como é que pode? Só se Tanto é que botar existe... o pé no campo adversário é invasão, né? Invasão, exatamente, igual o Igor falou. Não pode, não. Marcelo tá aí fazendo graça pra gente. Né? Não pode, não. No vôlei não pode invadir o campo adversário, não, gente. Então, beleza. Nos esportes, eu diria que esses tipos de marcação aqui, gente, eles podem ser considerados para todos os esportes coletivos de maneira geral, tá? São dois tipos de marcação mais importantes, bastante atenção nisso, gente. Primeiro, é o tipo de marcação individual, tá? Que a gente vai ver ali. Depois, o tipo de marcação zona. Então, tem individual e zona, tá? Existe uma terceira forma, tá? Mas ela é como se fosse uma mistura dessas duas formas. As duas principais são individual e zona. Então, assim, individual é muito simples. É a forma mais simples de se entender, tá bom? Então, a gente está vendo aqui, ó. É bom ter até o nome das pessoas aqui, né? Marcação individual é como? O número 5 aqui, Sampaio, vai ficar responsável pelo Didira. Então, assim, não importa o que o Didira faça em campo. O responsável por marcar o Didira vai ser sempre o Sampaio aqui. E pronto, acabou, tá bom? Não importa. Se o Didira fizer gol, a culpa é do Sampaio, tá bom? Um é responsável pelo outro, não é isso? Então tem esse casamento assim, né? Ó, você vai marcar o fulano de tal e a sua responsabilidade é exclusivamente essa, tá bom? Esse é o tipo de marcação que existe. Esse é o tipo de marcação mais simples que existe, né? O tipo de marcação individual, tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo fazer um negócio aqui para ficar mais didático aqui. E por que esse tipo de marcação ele não é considerado o mais adequado, gente? Eu queria achar uma setinha aqui, peraí. Será que é fórmula aqui? Por que ele não é mais adequado? Porque, vamos supor aqui, pegando esse exemplo aqui, ó. Um segundinho.
Vamos supor que o time de azul está atacando aqui. Tá bom? E a gente tem essa marcação aqui. Tá? Se a bola estiver nesse canto aqui, vamos supor que a bola está com o Marco Antônio. Aqui. A bola está com o Marco Antônio, então o Júnior, número 2 aqui, está marcando ele. Se esse jogador aqui, número 6 aqui, o Rafinha, ele desgarrar desse número 7 aqui, Bruno Moura, ou seja, ele começar a correr e esse Bruno Moura não acompanhar, que pode acontecer perfeitamente, ele vai gerar uma situação de superioridade numérica nesse setor do campo aqui, onde está esse quadrado aqui. Tá bom? Então, nesse quadrado aqui, você vai ter o jogador Rafinha e o jogador Marco Antônio contra apenas um adversário, que é o Júnior. Tá bom? Então, assim, se eles conseguirem vencer o Júnior aqui e passar com a bola para cá, você desmonta todo o sistema de marcação, tá bom? Porque, por exemplo, o Joelcio, que estava nesse Michel aqui, nesse número 9 aqui, ele vai ter que desmarcar, vai ter que sair do Michel para ir acompanhar o jogador que vai ter passado aqui. E assim consecutivamente, né? Um vai ter que largar o outro, vai ter que largar o outro, e vira uma bagunça, né, gente? E fica uma coisa descoordenada, fica uma coisa difícil de acompanhar, tá bom? Então, assim, embora muitos times continuem jogando, né, com esse tipo de marcação aqui individual, ela é considerada um tipo de marcação, assim, rudimentar, tá, gente? Isso aqui é uma coisa fraca, é uma coisa, assim, que está caindo em desuso cada vez mais, embora muitos times façam esse tipo de marcação ainda. Tá bom? O Cuca é um jogador clássico que joga que é um treinador, né, que marca desse jeito. O Filipão marca desse jeito, né, com marcação individual, tá? Que é rústico, né, gente? É uma coisa das escolas antigas. Não se usa mais isso aí, porque todo mundo sabe que é ruim, né? É um sistema que é fácil de você atacar contra ele, né? Você consegue armar muitas armadilhas ali, né, contra o time que marca desse jeito. Então esse é o sistema individual. Tá? Se vocês não entenderam, eu recomendo bastante que vocês perguntem aí, tá, gente? Esse é o sistema individual. Vou continuar explicando, se vocês ainda tiverem dúvida, dá tempo de vocês perguntarem ainda aqui. Beleza? Então tá aqui, né, demonstrado em campo. Cada um aqui tem a sua responsabilidade, não é isso? Aqui. Tá jogando aqui Atlético Paranaense, Palmeiras, né? Aparentemente aqui, não tá dando pra ver quem tá com a bola, né, mas... Enfim, cada um tem a sua responsabilidade aqui, né? Acho que o Palmeiras está atacando, né? Cada jogador do Palmeiras tem um responsável, né, ali do Atlético Paranaense. Tá bom? E tenta-se sempre, né, gente? É importante falar, né? Deixar um jogador na sobra, tá? A marcação é individual? É individual. Mas eles tentam deixar pelo menos um jogador aqui na sobra para, tipo assim, se alguém perdeu algum duelo, né, tem algum jeito ali de recuperar ali, tá bom? Mas basicamente, né, um jogador é responsável pelo outro. Deu pra entender, gente? Isso não é difícil não, né? Marcação individual, né? Cada jogador, ele é responsável por um outro jogador do outro time. Marcação individual. Isso é assim para qualquer esporte. Isso é assim para o basquete, isso é assim para o futsal, isso é assim para o handebol, isso é assim para o futebol, tá bom? Existe esse tipo de marcação individual, né, que não é a mais legal, não. Tá bom? Dando sequência aqui. O tipo de marcação zona. Deixa eu ver aqui se tem algum desenho aqui que é mais fácil aqui. Não. O tipo de marcação zona, gente, tá muito bem desenhado aqui, ó. Vamos supor, não, tá muito bem desenhado mesmo, tá ótimo. Esse é o time de azul, ele tá defendendo. Aqui nesse caso, tá? E a bola tá aqui. A bola é esse negócio branco aqui, tá vendo? Então, o que o tipo de marcação zona faz? O tipo de marcação zona, todos os 11 jogadores, na verdade, todos os 10 jogadores de linha, eles se deslocam para o setor da bola. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui, o jogador tá aqui com a bola, não tem um jogador só marcando ele. Você tem 3 jogadores muito próximos aqui, e se ele conseguir passar dos 3, por algum milagre, já tem um tanto de gente aqui na cobertura. Tá bom? Então, o tipo de marcação zona, ele aproxima todos os jogadores para o setor da bola. E o time vai se mexendo em blocos, tá bom? Então, assim, a bola está do lado esquerdo. Vocês estão vendo aqui, né? Não precisa nem eu falar, gente. Todos os jogadores aqui, eles estão deslocados para o lado direito do campo. Eles estão deslocados para o lado da bola, não é isso?
o time de azul, não é isso? Então, assim, esse tipo de marcação aqui, ele é considerado mais eficiente, né? Ele é considerado melhor, mas ele, obviamente, exige muito cuidado, né, gente? Por quê? Se, por um acaso, esse jogador conseguir fazer com que a bola saia, esse jogador número 10 aqui, né? Ele conseguir fazer com que a bola saia desse lado esquerdo do campo rapidamente para o lado direito, né? E vamos supor que... Vou voltar aqui, peraí. E aí vamos supor que existe, agora acontece o contrário, né? Tipo assim, que esse jogador aqui, ele avança e ocupa, porque essa área aqui tá vazia, não é isso? Vocês estão vendo aqui, não tem muita gente aqui, né? Então, assim, se esse jogador de vermelho aqui conseguir ocupar essa área aqui, né? E o que é mais difícil, né? Esse jogador, número 10 aqui, conseguir fazer a bola chegar aqui, aí o time vai conseguir levar a perigo, né? O time de vermelho vai conseguir levar perigo ao time de azul, tá bom? Mas é muito Mas daí ele difícil. não vai ter impedido, não? Depende, não, mas ele pode estar aqui, ó. Vou colocar aqui para não ter dúvida aqui, ó. Isso. Na verdade, eu posso até colocar ele para cá, aqui, ó. Que é mais longe ainda aqui, ó. Entendeu? Então, assim, o time de azul aposta em quê? Em povoar, né? A palavra é povoar, né? O local onde está a bola, né? Você colocar muitos jogadores ali para ver se eles conseguem roubar a bola, né? Em determinado setor, né? Então, eles povoam, né? O local onde está a bola. Né? Isso aí exige atenção de todo mundo, né, gente? Então, assim, ao passo que a marcação individual ela é uma marcação de uma pessoa contra uma pessoa, só apenas, né? A marcação zona é uma marcação sistemática, né? É uma marcação que o time inteiro participa dela, de maneira síncrona, né? De maneira com todo mundo jogando, né? Caso alguém tenha curiosidade de ver esse tipo de marcação zona, a gente tem um jogo clássico aí, que é um jogo, assim, que é o jogo, assim, de tática de defesa mais bonito que eu já vi na minha vida, assim, né? Que foi Atlético de Madrid e Bayern de Munique. Eu não tenho certeza que ano que foi esse jogo, assim, mas era a época que o Guardiola estava no Bayern e... É fácil vocês verem, é semifinal. A semifinal, Atlético de Madrid e Bayern de Munique. 2013 ou 14, assim, uma coisa assim. Tipo assim, o tipo de marcação ali que o Felipe Luiz até jogava no Atlético de Madrid na época. O jeito que o Atlético de Madrid marcou o Bayern foi uma coisa assim, não tinha jeito dos caras jogarem, assim. Tipo assim, era povoado demais, assim, foi um negócio diferente de tudo que eu já tinha visto, assim, foi muito, muito bonito, assim. Foi uma tática quase que apelão, assim, mesmo, assim, né? Mas deu certo, né? Tipo assim, o Atlético de Madrid era muito pior do que o Bayern, o time do Bayern era excelente, excepcional, e não conseguiu ganhar, né, do Atlético de Madrid. Tudo por causa de um tipo de marcação, né, Deus bastante lembra. especial. Você viu esse jogo? Não. O Flamengo também, 2019, professor. Marcava em cima. Não entendi, fala de novo, gente. O Flamengo em 2019 também marcava em cima na saída de bola. Sim, marcava em cima. Gente, assim, hoje em dia, gente, futebol, assim, tem que... Eu até converso, eu tenho amigos, né, que trabalham com futebol, né, a gente até conversa, tipo assim, que hoje em dia, gente, futebol é pra gente da idade de vocês, assim, sabe? Tipo assim, de 17 anos, 18, assim, até uns 25, assim, porque você tem que correr demais no futebol, gente. Se o time não corre muito, assim, não aperta, não pressiona, igual vocês estão falando do Flamengo aí, fica difícil de ganhar mesmo, tá? Porque estão todos os times jogando assim, o futebol tá muito, muito físico, né, muito, muito troncudo, né? Entenderam a marcação zona aqui, gente? Tá bom? Então, esse aqui é o tipo aqui de compactação, né? É o tipo de... O que acontece, assim? Aqui não tem não tem um jogador que tá responsável pelo outro, né? Tipo assim, tá todo mundo ali marcando mais ou menos o setor da bola. Tá bom? Todo mundo ali compactando. Tá bom? E aí existe a mistura um pouco aqui, né, dos dois tipos de marcação, tá, gente? Que é o individual por setor, tá? Então, assim, no lugar da pessoa ficar responsável, no lugar do defensor ficar responsável, né, por um atacante do time adversário, ele vai ficar responsável por um setor do campo, tá bom? Então, assim, ó, se alguém pisar naquele setor ali, o responsável é o Gilberto Silva, por exemplo, aqui, né? Ou então o Pará.
tá bom? Então, você fica responsável por um setor do campo, tá? Mas isso aqui é uma coisa, é um tipo de marcação mais, né, a parte, assim, né? Não é tão típico, não. Beleza, gente? Acho que tá suficiente aqui de falar de futebol já, tá ótimo, né? A gente falou bastante coisa aqui. Então, vimos até tipo de marcação aqui. Ô, gente, aqui, ó, não vai dar tempo. Eu ia fazer chamada, mas são 52 pessoas, eu vou fazer depois. Vou interromper a gravação aqui e recomeçar pra gente falar do futsal aqui rapidinho, tá, gente?